Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura. E hoje, assim, eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da B2Move um grande amigo, meu nobre colega, companheiro de farda, Major Aguiar, do Blitz Digital. Seja bem-vindo, meu amigo. É um prazer estar aqui, viu, comandante? E ver, né, essa estrutura aqui da B2Move, excelente. Parabéns aí pelo podcast, tenho acompanhado alguns episódios. Já chamou aqui meu amigo Olavo, né, meu sócio lá no Blitz Digital. E é uma honra estar aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Rapaz, e hoje a gente está até inovando, hoje também a gente está aqui ao vivo no nosso Instagram Última Rácio. Até peço para aqueles que ainda não nos seguem lá no Instagram Última Rácio que nos siga. Já passamos aí de 130 mil seguidores, eu viu, vi, o Última Rácio tá bombando, graças quebrar. a Deus, exatamente. E rapaz, olha, por que eu falo que é uma grande honra recebê-lo aqui, assim como foi o Olavo? Porque vocês são grandes percussores de todo esse movimento. Lá atrás, ainda quando não se falava nem podcast, né? Não. Vocês já tinham trabalho aí nas redes sociais, tinha revista digital, né? Tinha a revista digital. E antes de a gente ter esse formato de podcast, né, meio flow, né, com a mesa e tal, a gente já fazia lá na Rádio Federal com o Idovan, o Blitz Digital na rádio, que era um podcast, né? Mas na época ninguém falava, podcast e tal. Exato, cara. Então vocês, assim, foram grandes percussores e especificamente falando sobre o universo policial, né? Vocês foram, de fato, vanguardistas, né? Na época, não se tinha revistas digitais, né? Falando sobre... Qual que era a nossa ideia, Coronel? Sempre que tinha alguma coisa relacionada à polícia, ou era aqueles jornais pinga-sangue, né? Lembra que tinha um que se distribuía lá aqui na rodoviária, pesada, né? tinha o programa Barra Pesada, tinha vários. É sempre aquele jornal de ocorrência policial, falando daquelas ocorrências mais sangrentas, mostrando foto de cadáver, aquela coisa horrível. Ou então o pessoal, né, mais progressista, que metendo pau na polícia. E a gente sempre sentia falta de ter um espaço para o policial falar das coisas dele. Porque sempre se falava em polícia, era um sociólogo. Exato. Chamados policiólogos de plantão. Né? Os especialistas de ar-condicionado, né? Exato. E os que a gente viu os caras falando aquelas coisas que o cara não tinha o menor conhecimento de causa, né? Falava de polícia militar sem nunca ter entrado numa viatura, sem nunca ter entrado num quartel de polícia. E a gente começou a escrever com a nossa visão, né? Em 2003 nós começamos. Rapaz, mais de 20 anos, né? 2003? Não, 10 anos. 2013, perdão. 2013 eu tava... Era sim, muito tempo. Você não se tinha podcast, né, nesse formato? Não tinha nada disso. Eu lembro que lá na Rádio Federal a gente tinha dificuldade porque o foco deles era o áudio. Então a gente tinha lá umas webcams assim, bem safadas. Então a gente fez muitas entrevistas bacanas e algumas não tem imagem. Por exemplo, a gente teve uma oportunidade de entrevistar o presidente Bolsonaro, ele nem era presidente, era deputado. E essa entrevista específica não tem imagem, só tem o áudio. O áudio tá salvo lá no... E fotos, né, também. E foto, mas a imagem a gente não tem. Não, aí teve a Rádio Federal, sim, teve a revista digital, que foi e é um sucesso, né? Graças a Deus. E eu acho interessante o formato que vocês deram a essa mídia, né, seja escrita, né, seja audiovisual, de levar uma informação, conteúdo de qualidade, obviamente antenado na ciência policial, mas preocupado em levar uma informação que de fato o policial e a sociedade de modo geral que se interessa pelo universo policial, né? E também das armas, né? O universo das armas, e que pudesse assimilar essa informação, né? Obviamente, dentro de uma perspectiva de um conhecimento mais popular, né? Sim, a gente tenta levar aquele conhecimento chato, né? Que vamos falar a verdade, quem gosta de segurança pública nos meandros ali, é a gente que trabalha com isso. O público em geral não quer saber dos meandros. Então a gente tenta levar isso de uma forma que as pessoas entendam e entendam o reflexo daquelas políticas públicas, das coisas técnicas que acontecem, como isso reflete na vida das pessoas, na vida da sociedade geral e dos policiais de forma específica, né, que são os primeiros atingidos. Cara, e o que é legal a gente perceber é que você e o Olavo é igual a tampa e a panela, né? Cara, vocês são da mesma turma, né? Obviamente já tem essa questão que propicia uma interatividade maior entre os dois,
mas vocês têm qualidades distintas, ambas excepcionais, mas que agregam um valor considerável a esse conjunto de informações, né? E eu lhe sigo, além de você, o Olavo, mas lhe sigo há muito tempo nas redes sociais, e eu percebo que já há bastante tempo que você, cara, e hoje se fala muito, né, dos chamados copyrights, né, mas você é um cara que tem uma capacidade muito grande a partir de um texto e também sabe trabalhar muito bem as imagens para trazer uma informação. E me chama muita atenção. Você tem formação na área de comunicação social, marketing, alguma coisa? Eu sou formado em design estratégico. Olha aí. Design estratégico. Olha aí o segredo, bizu da Mariola. No curso que eu fiz pela Polícia Militar, enquanto eu estava na comunicação. Trabalhou um tempo no CCS, um tempão, né? Trabalhei quando era PM5 ainda. Olha aí, ó, e o segredo do sucesso, né? A PM5, que era um núcleozinho ali com, sei lá, 15 pessoas, e fazia todo esse serviço, que hoje é aquele centro de comunicação, que hoje é uma máquina, graças a Deus. O Instagram da PMDF bombando, né? O YouTube também, né? Sim, e era uma... Eu sempre, né, a gente que lá no Digital, a gente sempre foi meio desbravador, a gente sempre abriu as picadas no mato. Na polícia também, graças a Deus. E tem os danos colaterais, né? Exato. Que a gente pode até falar dele mais O problema do cara frente. que abre a picada é que ele acaba recebendo as pancadas, né, as primeiras pancadas. Muito ferido. E da polícia foi assim também, porque eu lembro quando começou essa onda de rede social, havia uma resistência interna muito grande, porque o pessoal mais antigo não entendia. O pessoal sempre pensava na divulgação, na imprensa, né? O relacionamento com o jornalista, o relacionamento com os órgãos de mídia oficial. E quando a gente começou ali, eu briguei muito pra gente abrir o canal do YouTube da Polícia Militar, que o pessoal não queria, não. Como é que nós vamos fazer vídeo, botar na internet? Mas isso aí é coisa de, né, amadora, não tinha percepção do potencial que aquilo tem. Aí depois ainda era o Orkut. Eu lembro que no finado Orkut, a comunidade policial era muito engajada, muito engajada. O Orkut já estava morrendo, o Facebook, né, veio substituindo o Orkut, e mesmo com o Orkut praticamente morto, as comunidades policiais, os fóruns de discussão, lembra que tinha os fóruns de discussão? O pessoal da geração Z não vai nem saber o que é isso. Mas os fóruns de discussão dos policiais militares, principalmente aqui do DF, eram muito ativos ainda. Então a gente tinha um espaço ali, a gente tinha uma linha de comunicação direta, tanto para falar com o nosso público interno quanto com o nosso público externo, que ficava meio ociosa. Pra você ter uma ideia, quando eu cheguei no CCS, por que eu fui pro CCS, né, pra PM5? Porque lá no Cefap, no antigo Cefap também, que nem existe mais, o Coronel Lins, que era meu comandante, falou assim: Aguiar, eu quero que você faça o site do Cefap. E no site do Cefap eu quero um sistema que o aluno consulte nota, não sei o que, a gente conseguiu fazer. Eu fui estudar, não sabia nada disso. Aí eu fui estudar, pagamos um curso do bolso, né, como era comum na corporação antigamente. Graças a Deus é outra coisa que mudou. Hoje a corporação tem muito treinamento, tem muita instrução, tem muita gente fazendo pós-graduação pela Polícia Militar, doutorado, mestrado, né, os oficiais e as praças também hoje são muito mais preparadas. E a gente fez esse site, o pessoal do CCS precisava de alguém lá para fazer, eu fui para lá. A gente não tinha nenhum, hoje, né, WordPress, o cara preenche um formulário e põe a notícia no ar. Pra gente botar uma notícia alguma coisa no ar, ou a gente tinha um sistema muito rústico, que a gente colocava só as ocorrências, ou a gente mandava um e-mail para a Ditel subia, depois de alguns dias ou de algumas horas, aquele conteúdo e estava na internet. Ou seja, a gente tinha um delay gigantesco. E aí ainda tinha, não tinha essa diferenciação do que era tecnologia, o que era comunicação, era um negócio meio embrionário. E eu fui para lá para abrir essa picada também. Eu lembro que era o governo do Arruda, o governador Arruda, e aí ele lançou um decreto que todos os sites do governo tinham que ter a mesma cara. E eu fui para lá para botar o site da PM, aquele verdinho, tinha que ficar com aquela cara. E como a gente não tinha esses sistemas de gerenciamento de conteúdo ativos na polícia, teve que ser feito tudo na mão. No HTML, página por página. Foi mais de mês de trabalho para a gente fazer aquilo. Então eu vi aquela PM5, que era embrionária, começar a sair daquela era analógica, digamos assim, né, onde a gente fazia a comunicação através do informativo de papel. Só lembra? Tinha um jornalzinho da Polícia Militar. Fazia o informativo, mandava para as unidades para a gente começar a investir na página, que era o grande hub de comunicação, né?
E hoje tem o CCS aí Hoje o CCS tomando é um monstro. quase o primeiro andar inteiro, né? Não, hoje da PM, eu né? falo pro Uma pessoal lá que eles nem precisam da imprensa. Porque as nossas redes sociais, as redes sociais da Polícia Militar, têm um alcance gigantesco. O site da Polícia Militar, que as pessoas, muitas vezes nós, dentro da corporação, subestimamos. Eu lembro que eu fazia sempre o acompanhamento das métricas, né, no Google Analytics, que agora até mudou. Não tô nem sabendo operar mais, tem que fazer um curso para operar aquele troço de novo. Pô, a gente tinha 15 mil acessos dia no site da Polícia Militar. 15 mil acessos todos os dias. Quando tinha um concurso, né, ou alguma coisa mais importante sair, aquilo dobrava, às vezes triplicava. Falava, olha a quantidade de acessos que a gente tem aqui. E ainda assim, muita gente não acreditava. Falava, não, isso é só os policiais. Eu falei, não é. Nós somos, na época a gente devia ser uns 15 mil, 11 mil. Falei, não, todo mundo, o pessoal que está na rua não acessa site. Quem acessa site é quem está né, que entra aí no computador da polícia para trabalhar, ele acessa, mas não tem 15 mil pessoas entrando ali. Isso aqui é o público. Os jornalistas que vão, né, buscar uma matéria, uma ocorrência, buscavam no nosso site. E a gente foi. Devagarinho a corporação começou a entender a importância desses canais de comunicação digital. Né, que hoje nenhuma instituição vive sem, que a gente não consegue fazer comunicação social sem, não consegue dar a nossa versão. Antigamente, para a polícia dar a versão dele, tinha que mandar uma resposta, né, para o Correio, não existia Metrópolis ainda, mas para o Jornal de Brasília, contar com a boa vontade do editor de publicar aquilo. E hoje é quase que automático. E de publicar em alguma área que tivesse destaque. Exato. Porque às vezes sai uma notinha de rodapé lá no meio do caderno Cidade. Não fazia diferença nenhuma. Ninguém lia. Hoje não, pô. Põe na página principal da PM, coloca no Instagram da PM. A gente tem uma comunidade hoje de pessoas que gostam do serviço da polícia. Que replicam, que replicam aquilo de graça, sem a necessidade de a gente fazer nada. Última Rácio mesmo, a gente Última Rácio, quase todo dia replica digital, 2, 3 uma postagens da PM. E das uma série de influenciadores de polícia que são paisanos, né? São civis, mas que curtem o trabalho das corporações. Olha, Guiar, eu fico imaginando aqui a dificuldade que você teve para convencer algumas autoridades, porque até hoje a gente tem uma certa dificuldade grande de convencer algumas autoridades a respeito da necessidade de se investir nas redes sociais, né? E muitos ainda não acreditam, ou de certa forma não consideram a capacidade e o poder de influência que existe hoje, que a gente pode se utilizar a partir das redes sociais, né? É uma comunicação digital, né? Então, a gente, querendo ou não, a gente tem uma guerra digital aí, né? Então, é uma imprensa muito ácida, uma sociedade muito crítica em relação à polícia, e a gente precisa de um trabalho forte nas redes sociais para levar informação, né, a verdade dos fatos, para trabalhar a imagem da corporação. Né? E eu imagino, se hoje a gente tem uma certa dificuldade com algumas autoridades, imagina naquela época. Você né? sabe qual era a principal dificuldade? É porque dentro da internet você não tem o controle da informação. Então, às vezes, uma unidade queria fazer a página deles e o chefe dos falou, não, mas e aí, quem é que vai publicar? Falou, não, pô, eles têm lá um P5. Aí tem um ciúme também, porque o cara tá aparecendo demais. Mas e se ele colocar uma coisa errada? Tem se isso. ele colocar uma coisa errada, a gente tira, ele responde. Exato. Mas se a gente tentar controlar essa comunicação tudo, a gente perde aquele poder de pulverização. Claro. O CCS não tem como. Não tem, por mais gente que tem ali, ele não consegue controlar diversas tudo. Unidades, diversas ocorrências diariamente, se você não dá uma liberdade para o comandante da unidade estar, obviamente, orquestrado, né, dentro dos limites adequados, né, poder estar publicizando, né, as diversas ocorrências. No Instagram Última Rácio, a gente tem repostado diariamente aí várias ocorrências de destaque, né? Que o CCS, infelizmente, tem um limite, né? Ali até da própria porque se ele colocar todas as ocorrências ali, não ele tem não vai, como. Não tem como. Vai perder o efeito que se deseja. Exato. O CCS e olha, Aguiar, para o nosso público de casa e as autoridades que estão nos acompanhando que ainda não conseguiram enxergar o poder das redes sociais, e eu acho que o Instagram da PMDF, eu acho que já está chegando a quase a 200 mil, acho que estão a 180, 190 mil seguidores, né? No nosso Instagram, a gente está indo para 135 mil. Para você ter uma ideia, o último relatório que eu puxei ontem,
A gente está chegando hoje, em 30 dias, a mais de 2.500.000 contas alcançadas, né? Uma média diária aí nas postagens que a gente faz passa com certeza, mais de 150 mil pessoas alcançadas diariamente. E para você ter uma ideia, hoje a gente está até com um vídeo aí que viralizou, que está alcançando, que não é o primeiro, que a gente atinge aí mais de 1 milhão, mas já está atingindo 2 milhões, né, de contas alcançadas. Então, isso é para vocês terem ideia o poder, né, de alcance de uma rede social pequena como a minha. A da PM, às vezes eu olho ali, e obviamente por ser um Instagram institucional, o alcance é muito maior, né, do que o nosso Instagram, até pela quantidade de seguidores. Então, assim, que nem você falou, você consegue encaminhar de uma maneira muito rápida e acelerada, né, informação de qualidade para um público, como eu falei no meu Instagram, em um mês, mais de 2,5 milhões de pessoas, quase a população do Distrito Federal, né, alcançada em um mês. Então, assim, por isso que é importante a gente valorizar as redes sociais, investir nas redes sociais. A gente tem o YouTube aí, né, várias polícias militares e polícias de modo geral se utilizam, tem as suas TVs no YouTube, tem rádio, inclusive, online, tem Instagram e TikTok, se utiliza das diversas redes sociais para poder estar esclarecendo o público, levando informação de qualidade, né? E o senhor sabe que eu gosto da internet? Porque é o seguinte, dentro de uma plataforma antiga como a televisão, você precisa ter uma frequência, você precisa ter... É caro, né? Aqui a gente está trabalhando com essas câmeras que são excelentes, mas são câmeras de um preço, né, acessível. Vai trabalhar com equipamento de broadcast, são equipamentos caríssimos, são câmeras de 300, 400 mil reais, uma lente custa 50 mil reais, porque são equipamentos de altíssima performance. E ainda que você consiga abrir um canal, você vai disputar dentro de uma plataforma injusta, porque você vai concorrer com a Globo, que tem um orçamento gigantesco. Agora, dentro da internet, o cara que está acessando a internet, para ele, o Instagram do Última Raça, o Instagram do Metrópolis, é só um Instagram. Exato. Então tem o mesmo peso para ele. Aliás, muitas vezes o cara tem muito mais o Instagram do Última Raça para o seu seguidor, tem muito mais credibilidade do que de um grande veículo. É autenticidade, é uma comunidade. Ele acredita, ele fala, não, Coronel Luciano Loyola, eu acredito nele. Esse jornalista que eu nem sei quem é. Mas o cara está escrevendo aqui porque, ele tem publicidade do governo, porque ele tem publicidade da empresa tal. Aqui não, eu sei que é uma pessoa que eu confio. Então se estabelece uma relação de proximidade com aquele produtor de conteúdo, o que acaba dando mais credibilidade para aquele conteúdo do que às vezes ele tem na Rede Globo, que é uma grande empresa, né, naquela mídia maior. Porque ele sabe que existem interesses ali que não são só do cara que está fornecendo a informação. Então isso dá um poder para as pessoas que nunca na história a gente teve. Não, e se a gente for observar também, né, não só as métricas, né, mas diversos podcasts. Nós temos, inclusive, parlamentares que foram eleitos através das redes sociais. Sem dúvida. A gente vê vários canais aí no YouTube com um grande número de inscritos, justamente porque levam uma informação de qualidade mais próxima da realidade, né? Sem muito floreio, né? Não, e sem aquele negócio, porque hoje as pessoas gostam da autenticidade. Exato. Então ele liga num jornal. Ele está muito preocupado na qualidade do vídeo, do áudio, se foi gravado com celular, ele quer um conteúdo autêntico. De verdade e autêntico. Exato. Então as pessoas estão cansadas daquele cara que boa noite. Hoje em São Paulo, ninguém fala assim. Ele está cansado do cara que lê teleprompt, né? Que alguém passa o texto, o cara é só um leitor de tela. Ele quer um cara que fale o que ele está sentindo. E até que a televisão tem se transformado também, né? Até a Globo, televisão, né, tem ido para esse caminho, né? Mais devagarzinho, é claro, porque essas grandes empresas também têm um risco muito maior do que... né? Tem centenas, às vezes milhares de pessoas trabalhando ali, então eles se arriscam muito menos, porque o prejuízo também é muito maior. Mas eles, e pelo tamanho, eles demoram a se adaptar. Eles têm visto que a internet, às vezes tentam levar um conteúdo nesse formato aqui, mas não funciona. Mas, Aguiar, essa sacada, olha, veja bem, eu já tive a oportunidade de morar fora, né, por conta do meu doutorado, e aí quando você vê os noticiários, né, de canais europeus,
você vê que o conteúdo em termos de segurança pública, de violência, de criminalidade, é muito reduzido, não chega a 5%, 10%. No Brasil é o contrário, né? Se você for observar, seja no jornal, mídia escrita ou falada, 90% do que se fala geralmente vai estar ligado à corrupção, violência, criminalidade, né? Você vê canais de TV que ao longo da história firmaram a sua audiência falando muito de violência, de criminalidade, falando sobre polícia. E nós, policiais, né, é como eu digo, tanto em relação ao conhecimento científico, que nós, né, policiais do Brasil inteiro, não nos preocupamos em, de certa forma, cientificizar a nossa atividade e aí demos espaço para as outros cientistas, entre aspas, né, policiólogos, pudessem comentar a nossa atividade. A mesma coisa foi em relação à comunicação social. As polícias estão acordando agora para a possibilidade, estão investindo, né, internamente para que possa, sabendo que a comunidade quer consumir informação sobre segurança pública e quer consumir mais próximo da realidade. E ninguém melhor do que nós, policiais, as polícias, criarem mecanismo para levar essa informação sem atravessadores, e a gente sabe que, infelizmente, e aqui não é nenhum discurso agressivo em relação à imprensa, mas, cara, não adianta. A imprensa, de modo geral, com raríssimas exceções, tem uma visão muito crítica e ácida em relação à polícia, né? Então, sempre vai fazer aquela interpretação em malefício das instituições policiais. O problema da imprensa, não só da imprensa, a gente tem até um texto lá aliás, no meu artigo de conclusão do CAE, que eu falo sobre ciclo completo de polícia, eu falo sobre isso e ponho os dados lá. Mas está publicado em breve, hein? Daqui a pouco a gente fala disso. A gente hoje tem um domínio ideológico mais progressista, mais à esquerda. E o pensamento de esquerda é o pensamento revolucionário. O que é o pensamento revolucionário? Bom, tenho aqui a sociedade, para que a gente construa uma sociedade melhor, precisa destruir essa. Radical, né? A transformação radical, a destruição das instituições tradicionais para a implementação da instituição revolucionária. Então, como o jornalista é moldado em universidade de esquerda, o advogado, né, o operador do direito, é formado em universidades nessa linha ideológica, o juiz é formado nessa linha ideológica, acaba que as soluções que eles apresentam são sempre nesse sentido. Então, qual que é a solução para a polícia? Vai desmilitarizar, unificar, acaba com essas duas polícias tradicionais e faz uma nova. Nunca é. Vamos ver o que tem de bom aqui. É um discurso muito repetitivo, né? Sempre é a mesma forma. Sempre é a mesma forma. Nunca você vai ver uma discussão, por exemplo, como o ciclo completo de polícia. Que é o grande problema do sistema de organização policial no Brasil. Não é jabuticaba, né? Não é o problema que tem duas polícias, grandes coisas. Você vai na França, tem duas polícias, né? Você tem a Polícia Nacional e tem a Gendarmerie. Você vai na Itália, tem os Carabinieri, tem a Fiança da Itália e tem outras polícias. Vai em Portugal, tem duas polícias, GNR, PSP. Uma militar e outra civil. Então o problema não é ser militar, o problema não é ser civil. O problema é você ter polícias fazendo o serviço pela metade. Exato. É a esquizofrenia do sistema policial brasileiro. Total, né? Total. Que você pega, eu prendo o cara, aí levo para uma outra instituição que vai fazer a autuação, ou não, dependendo do entendimento da autoridade policial no local. É a questão da revitimização. E aí depois eu, que peguei aquela ocorrência, a minha instituição, que tem todos os elementos para conduzir aquela ocorrência, não vai ter mais nenhum contato com aquilo. E aí um cara que não estava lá no local, que não conhece o policial que chegou com aquela ocorrência, que não vivenciou aquilo, vai começar tudo do zero de novo. Sob diversos aspectos é uma não aberração. Funciona. Né? Sem contar gasto de recursos públicos. Gasto de recurso público, retrabalho, revitimização, burocracia, lentidão, que acaba gerando impunidade, uma alta taxa de crimes não solucionados. Aí a competição entre as instituições, né, a rixa institucional, que acaba muitas vezes decorrendo dessa incompatibilidade. Muitas vezes não é má vontade de ninguém.
A informação fica cortada pela metade. Exatamente. Né? E cada instituição uma quebra fica com uma parte da É informação. a quebra de ciclo que acaba gerando... Até para a questão da análise do judiciário em relação ao crime, né? Sem dúvida. Você tem duas instituições operando, às vezes duas versões a respeito do mesmo fato, sendo que poderia haver só uma, né? Exatamente. Economizando tempo, dinheiro, diminuindo o sofrimento das vítimas. Aguiar, já que tu entrou aí nessa questão do termo circunstanciado, e a gente está falando do sistema de justiça criminal, a gente, e o Instagram Última Raça está repleto de vídeos e matérias e publicações relacionadas à crise que a gente vive no Brasil. A gente está acompanhando aí há 2 dias o que está acontecendo no Equador, né? Até hoje a gente lançou uma enquete aí no nosso Instagram, perguntando aos nossos seguidores se eles acreditam que o mesmo possa acontecer no Brasil. Aí até depois eu coloquei assim de forma diferenciada, né? Porque aqui também no Brasil a gente tem o crime organizado, que é pior, de dentro de presídios, né? Orquestrando uma série de ações contra o Estado. Então a gente fica muito abismado, e quem acompanha, né, como a gente, a questão da violência, da criminalidade, os índices e tudo que tem acontecido. A gente, felizmente, teve esse incidente, né, em Minas Gerais, um policial que perdeu sua vida de maneira assim, uma verdadeira tragédia que comoveu todas as polícias brasileiras, né, Aguiar? E aí, cara, você já falou aí da questão do TCO. A gente tem um ciclo completo de polícia que, no caso do Brasil, o formato que deram ao ciclo completo é uma aberração, mas a gente tem outros grandes problemas, né, como a audiência de custódia. E eu queria ouvir você um pouco a respeito dessas questões. Eu estou acompanhando a questão do sargento, oh meu Deus, agora Rogério, né? Rogério. Sargento Rogério de Minas Gerais. E a gente tem que ter muito cuidado para falar dessas coisas, porque a família, às vezes, acaba acompanhando esses conteúdos, né? Então, primeiro, deixar o nosso sentimento de pesar à família, aos policiais de Minas Gerais, porque a gente sabe o quanto dói quando a gente perde um companheiro de farda. E essa ocorrência foi especialmente trágica, né? Pelos diversos detalhes que ela envolve. Na verdade, isso acontece, infelizmente, muito mais frequente do que a maior parte da população. Só que, nesse caso, havia uma câmera que flagrou a situação. E é importante, recentemente aqui em Brasília, vamos começar ao contrário. Recentemente aqui em Brasília, o site Metrópolis acabou fazendo uma matéria dizendo que a polícia militar bateu recordes de matar bandido não, né? Na verdade, ela falou que a gente, nos últimos 4 anos, houve um aumento considerável de atos de ilegalidade por parte policial, uma coisa assim. Né? Na verdade, só quando você vai ler a matéria, são reclamações que aumentaram. Não, né? E outra coisa, vamos dizer que os números realmente aumentaram. A polícia está matando muito. Segurança pública. A PMDF, é a polícia menos letal do Brasil. Mas vamos lá. Segurança, tudo que a gente vai analisar em segurança pública, a gente não pode só pegar os números frios. A gente tem que entender como as coisas funcionam. Por exemplo, estupro. É um crime que a gente sabe que quando aumenta, né, o DHL dele, nem sempre é um sinal ruim. Porque é um crime que tem pouca denúncia. As mulheres ficam envergonhadas e não fazem a denúncia. Então, quando há uma campanha educativa, né, quando há uma campanha de conscientização da necessidade de fazer a denúncia do estupro, há um aumento naquele número. O que não quer dizer que, efetivamente, aquele número cresceu. Exato. Mas a conscientização fez com que... Às vezes até a proatividade institucional de abrir canais para reclamações... elevou o número. Que é o que aconteceu. Que é uma coisa que a gente vê muito na Maria da Penha. Exato. A Maria da Penha triplicou, aumentou sempre. Calma aí, primeiro que o crime não existia. Então, o dia que fizeram a lei, a partir dali começou a se fazer o registro. Bom, no primeiro ano, fizeram poucos registros, porque a lei era nova. Aí começou a haver um monte de campanha, serviços especializados como o Provid, né, aqui de Brasília a gente tem um serviço que é o Provid, que faz o acompanhamento das vítimas, que faz palestras educativas em escolas, em igrejas, e onde quer que seja solicitado. Ou seja, começou a haver uma conscientização. O que aconteceu? Aquele crime, que ninguém nem considerava crime, né? Mulheres muitas vezes achavam, não, a culpa é minha. Não tinha tanta visibilidade. Não tinha visibilidade, começou a ter, as pessoas começaram a denunciar. Então o número cresceu muito. Igual o feminicídio. É de crescimento do Brasil Você não tinha o feminicídio.
Aí fez a lei do feminicídio. E na minha concepção é um erro, porque pessoas são pessoas, é um homicídio como outro qualquer. Mas tudo bem, fizeram a lei do feminicídio. Começou a registrar, no primeiro ano teve um número X. No segundo ano, obviamente, aquilo triplicou, duplicou. Não quer dizer que houve um aumento gigante da morte de mulheres. Quer dizer que aqueles crimes que eram registrados como homicídio começaram a ser registrados como feminicídio. E aí houve aquele aumento. Aí a imprensa muitas vezes pega esse número frio, sem fazer uma análise dos dados, sem fazer um estudo aprofundado, e diz, não, estão matando só mulher. E de forma, às vezes, até irresponsável. Irresponsável, né? sem dúvida. Às vezes, ela está alimentando o ciclo de violência. Ciclo de violência, sem dúvida, sem a menor responsabilidade. No caso dos conflitos policiais que geram mais mortes, é a mesma coisa. Por que houve esse aumento? Houve aumento de conflito? Foram policiais de folga ou foram policiais em serviço? Se foram policiais em serviço, por que houve esse aumento? Será que existe algum fator que está fazendo com que os criminosos ajam com mais violência? Porque aqui em Brasília, a gente tem, graças a Deus, uma história de pouco conflito. Aqui raramente acontece, é óbvio que acontece, mas raramente, quando o policial aborda, o criminoso reage atirando ou de maneira agressiva. Geralmente ele se entrega. É histórico nosso aqui. Então por que isso está acontecendo? Será que a gente tem uma facção nova operando? Será que essa facção determinou que os seus filiados ajam com mais agressividade? Será que está havendo um aumento de tráfico de droga? Será que o treinamento da polícia mudou? O que está acontecendo? Não. Sempre a resposta é não, os policiais são violentos. É mais fácil, né? É uma resposta mais simples, né? E vende mais notícia. Como se o policial, imagina, você sai de casa, as pessoas esquecem que nós, policiais, somos pessoas. Pô. Ninguém sai de casa, hoje eu vou matar um criminoso. Primeiro porque não são psicopatas. Né? Hoje é o contrário, o policial tem perdido a sua vida com excesso de cautela para justamente não responder ou ser criticado pela sociedade. Hoje é muito mais fácil a gente ver um policial ser ferido ou tombar no combate porque ele hesitou na hora de atirar. Exatamente. Ou porque tinha alguém passando, ou porque ele não tinha segurança de que se ele fizesse o disparo com a arma dele, ele ia ter uma segurança jurídica. E aí o triste, Aguiar, eu ouvi algumas autoridades e assim, é revolta que dá. Dizer que é um dano colateral, como a gente teve em Minas Gerais, da desigualdade social. Isso é perverso. Isso que é o pior, mas é fruto do pensamento revolucionário. Com certeza, com certeza. Tudo isso aí vem da formação dessas autoridades judiciais. E ele não vê que se aquele marginal tivesse preso, tivesse com a sua liberdade restrita, aquele policial estaria vivo. E não é o único caso, a gente tem diversos casos, não só de vítimas policiais, mas de vítimas. Quase todo dia a gente tem no Brasil notícias de pessoas que eram para estar presas e que cometeram fatos e a obsessão ideológica é tão forte que eles não conseguem fazer uma crítica daquela política pública. Porque se o negócio estivesse funcionando, isso não acontecia. Fala assim, mas a maioria volta. Tudo bem, São Paulo sai 30 mil presos. Imagina que desses 30 mil presos, 5% não volta. É muita gente. É muita gente, são 1.500 marginais na rua. O impacto na atividade policial, as polícias ficam nesse período em estado de alerta. As pessoas não sabem, mas toda vez que há um saidão, a Secretaria de Segurança Pública comunica às corporações, fala, vai ter saidão tal dia, vão sair tantos presos. E o Estado não consegue monitorar como deveria, infelizmente, né? Porque é impossível, como você falou em São Paulo. Como é que inclusive em São Paulo tem se adotado ultimamente medidas e que diminuiu muito esses casos, por conta de um controle maior do Estado em relação... Só que, como você falou, as forças policiais estão operando também com as suas dificuldades em relação ao efetivo, né? E aí você não tem mecanismo, o Estado não cria mecanismo adequado para que a gente possa monitorar esses indivíduos que estão na saideira. E mesmo que a gente coloque todo o nosso efetivo para monitorar preso, que está em saidão, a gente não consegue. Vamos deixar de atender a ocorrência, de atender o furto, o roubo, a violência doméstica, né? Violência doméstica é uma das ocorrências que é muito subestimada. Eu estava lá na Ceilândia e lá a gente tinha cifras ocultas, né? Tinha muita ocorrência de violência doméstica, né? A gente chama de Maria da Penha. E o problema da violência doméstica, não só em virtude do agravamento e se transformar num feminicídio, né? Mas é também a questão das várias chamadas para o mesmo local, né? E outra, é uma ocorrência que ela evolui.
Muitas vezes o policial vai desarmado para uma ocorrência dessa, só uma violência doméstica. Chega lá, o agressor tá armado com arma de fogo. Tivemos vários casos. Tivemos casos de policial que foi vitimado em razão de ocorrência de violência doméstica. Chega no local, o cidadão tá armado, tá alterado emocionalmente, porque são ocorrências onde há muita emoção, né? Muito passional. Então o cara perde o raciocínio lógico e vai pra cima do policial, agride o policial. Pô, ele tá agredindo a mulher, ele não vai agredir o policial? E o pessoal que vive no escritório, né, os policiólogos, eles não têm ideia desse tipo de coisa. Eles não sabem como é chegar numa ocorrência. Não sabem como é conter um preso. Eles falam, pô, mas 4 caras pra conter um preso? Às vezes 4 policiais não dão conta de conter um cidadão surtado. Tá drogado, né? Tá drogado. Eu já peguei ocorrência que eu fiz toda a técnica policial, coloquei o cara no chão, de bruço no chão, fiz uma chave de braço, igual aquela padrão que a gente aprende na academia, e o cara não me dava o braço para ser algemado. Ele não sentia dor. Se eu continuasse a levar o braço dele, eu ia quebrar o braço dele, né? Ia luxar uma articulação, e ele não me dava o braço. O cara que tá lá no ar-condicionado, né, no gabinete confortável, ele não tem essa experiência. Mesma coisa em relação, por exemplo, ao disparo de arma de fogo. O cara deu 3 disparos. Não era suficiente. Ele não sabe que você dispara no cara e ele continua vindo, ele continua atirando. Que às vezes ele morre 4 horas depois. Você dá 5 disparos no cara e ele continua atirando. Ocorrência com arma branca, né? Muitas críticas em relação à população que não conhece, né? Do cara com a faca e o policial. Às vezes uma ocorrência com arma branca é mais arriscado que com arma de fogo. Porque a arma de fogo, o cara não vai correr pra cima de você. A arma branca, o cara vem pra cima, o policial sempre ele vai pensar 2 vezes antes de efetuar o disparo, por ser uma arma branca. E a 5 metros não dá tempo. Você atira no cara e ele consegue acertar você. Essa tua fala, Guiar, é muito interessante porque cotidianamente a gente publica no nosso Instagram diversos vídeos de situações que acontecem nas ruas. E por um lado, por um lado não, né? No nosso caso, a gente publica muito com intuito instrutivo. Né? Obviamente, não querendo polemizar ou criticar o policial, inclusive, na legenda, a gente tem muito cuidado a esse respeito, mas a gente lê os comentários e a gente observa, inclusive de comentários de policiais, colegas, né, que criticam, e a gente sabe que só quem está na ocorrência consegue dizer de fato o que aconteceu e com muita dificuldade, porque às vezes tem 2 ou 3 policiais e se você for ouvi-los de forma... cada um vai apresentar às vezes uma versão, né? Sabe uma coisa que eu não gosto? E a mesma coisa é a questão das câmeras, né? Que dependendo do posicionamento, elas vão registrar uma situação isolada. Por isso que eu acho legal aqueles vídeos que tem norte-americanos, né? Das bodycams, que o cara, ele mostra vários ângulos, aí você vê o primeiro e fala, caralho, o policial errou. Aí quando você olha o segundo, fala, não, peraí, o cara estava armado. Aí ele mostra lá que o cara ia fazer menção de utilizar arma, né? Esses vídeos de ocorrência, eu não gosto nem de fazer análise. Por quê? Daqui é muito fácil. É muito fácil. E a gente sabe que cada ocorrência tem uma série de fatores do ângulo, né? Que a gente não domina e que a gente não estava lá na hora. Pô, vendo como foi o chamado, aonde foi o chamado, como os policiais chegaram, da onde os policiais vinham, né? Qual o clima que estava ali dentro da viatura, até isso influencia. O ânimo, né? Do agressor. Como que o agressor recebeu, porque às vezes só tem a foto do conflito, às vezes as pessoas não entendem, mas às vezes a ocorrência está tranquila, o policial já deu uma relaxada, que é normal, né? Porque a gente tem que estar sempre atento. Mas no dia a dia, como é que é o serviço policial? A gente tem lá 100 dias que é tranquilo, e dá aquela catástrofe. Então às vezes o policial se desarma também. Às vezes o cara tá tranquilo ali, de repente ele alopra. Vai pra cima do policial. Pô, mas como é que ele deixou chegar perto? Pô, você não tava na ocorrência. Às vezes aquela ocorrência estava correndo há 10 minutos. E tava tudo bem, o cara já tinha, né, não ofereceu resistência, foi revistado, não tinha arma, e de repente ele pula na arma do policial. Exato. Então, é muito fácil eu daqui da internet, eu faria diferente, sou eu o cara que tem que usar a técnica XYZ porque eu sou super polícia. Eu não sou super polícia. Eu sei que qualquer policial na rua pode tomar um soco na cara de graça. E não é porque ele é mochiba, porque ele é mulher, porque a gente está lidando com o imponderável sempre no serviço policial. É sempre inesperado. Cada ocorrência é diferente.
E aí vai ter os faixa preta, né, que vão falar. Tem que dar uma chave. Exato, e porque sabe que numa situação real é muito complicado. É muito diferente. Né? É muito diferente. Costumo dizer que eu não, tem um cara que eu gosto muito, que é o cara do Núcleo Dharma, esqueci o nome dele. Ele fala que briga de rua é cachorro balançando pano. Já viu o cachorro quando você dá um pano pra ele? É aquilo. Não tem técnica. Aquelas técnicas e tal, é muito legal para te dar uma base, mas você não vai aplicar com aquela plasticidade, com aquela beleza, com aquela eficiência. Não, você vai se virar. Sempre vai se virar. E o policial na rua tá todo dia nessa realidade. O policial na rua, ele não sabe o que tá esperando ele. Esse policial que morreu lá em Minas, uma tragédia assim que deixa a gente com o coração pesado. E o que deixa mais pesado é que aqueles que deviam ser a nossa salvaguarda, porque, pô, o judiciário devia trabalhar junto com a polícia. A gente tá do mesmo lado. Os caras sempre ficam do outro lado. Os caras vão apoiar. Não, isso é uma vítima. Calma aí. A Índia é um dos países mais desiguais do mundo. A desigualdade social na Índia é muito maior do que no Brasil. E você não tem esse tipo de coisa. Ou se tem, são raríssimos casos. O número de homicídios na Índia que é extremamente pobre. Né? Sem saneamento básico. Né? Eu gosto da Índia que era bem parecida com o Brasil nesse aspecto. Uma desigualdade social gigantesca, você não tem uma violência como a gente tem aqui no Brasil. Essa teoria da vítima da sociedade é perversa. E eu acho essa teoria muito perversa porque ela criminaliza o pobre. E esquece da real vítima, né? E o pobre é a maior vítima do crime. Porque você vai na periferia, o criminoso está roubando botijão de gás da senhorinha. Com certeza. Para trocar por pedra de crack. Pô, aquele botijão de gás para aquela senhorinha, ele é suado. O comandante do Recanto das Emas, o crime que a gente tinha lá que mais incomodava a população, não era o homicídio, era o roubo de celular. Porque a faxineira tem todos os contatos das faxinas dela no celular dela. E compra parcelado. Compra parcelado em 10 vezes um celular de R$1.000. Aí o vagabundo entra no ônibus, que hoje o cara não rouba mais nem o cobrador. Ele chega lá no cobrador, tem 50 conto lá em nota de R$2. É pra tomar uma cerveja, pô. Ele vai lá e rouba o celular de todo mundo. Ele rouba 10 celulares, vende cada um a R$100, tira R$1.000. Mas é porque a cerveja tá cara, né? Aí, felizmente. Então, o crime que mais incomodava as pessoas, porque geralmente quando tinha um homicídio, era do criminoso contra o criminoso, né? Raramente era do cidadão de graças a Deus. Então aquilo não incomodava tanto, mas o roubo de celular. E quantas pessoas perdem suas vidas por conta de um celular, né, cara? Um celular. E quem roubava morava ali também. E Aguiar, a gente tá falando, né, de reforma do sistema de justiça criminal, né? E é interessante, cara, quando senta à mesa para se discutir segurança pública, e eu sempre tenho falado isso, quem são os atores que vão sentar à mesa? Geralmente autoridades, nem todas com histórico de experiência na área da segurança pública, senta-se à mesa também acadêmicos, doutores, pós-doutores, sem experiência prática e, obviamente, sem um conhecimento adequado, e eu digo até impessoal, né? Não vou dizer que seja apaixonado pela polícia, não, mas pelo menos que seja impessoal, né? Então o cara já parte do pressuposto que o policial que a segurança pública é ruim porque o policial é corrupto, é violento, é isso, aquilo, é militar, né? E por aí vai. Então a gente vê as pessoas que sentam-se à mesa para discutir, os políticos que, de certa forma, são eleitos e há interesses político-partidários e até econômicos no processo decisório de quais são as soluções adequadas, e aí eu fico abismado porque que ainda existe saidinha no Brasil. Não, a gente tem as jabuticabas brasileiras. Por que existe saidinha no Brasil? Aí eu falo para você, cara, a gente tem aí um rol de tipos penais, penas 30, e não adianta colocar 100 anos que o cara vai continuar a delinquir. O problema é que o cara não cumpre efetivamente a pena. Então, Aguiar, e quando a gente olha para o futuro, né, o que a gente pode esperar desse sistema que, como eu disse, você não tem uma participação efetiva, e aí eu não vou falar só do policial, eu falo, e aí vamos mencionar as organizações, né, o terceiro setor, obviamente não orquestrado por ideologias contrárias à lei ou ordem, mas que possam se fazer representar, né, as vítimas terem poder de fala, os policiais terem poder de fala, aquelas pessoas que de fato
experimentam o dia a dia da violência e da criminalidade no Brasil, para que a gente possa ter transformações legislativas, para que a gente possa mudar essa situação. Infelizmente, Coronel, eu não estou muito otimista, não. Dizem que a luz no final do túnel pode ser um trem vindo em nossa direção com a luz ligada. O que a gente vê é uma consolidação desse pensamento garantista, extremista, né? Exato. É um extremo. A garantia, né, os direitos humanos, os direitos das pessoas, claro, tem que ser preservados sempre. Mas existe um exagero no Brasil. O senhor falou mesmo aí das saidinhas, né, das progressões de pena. Tudo no Brasil é muito, muito precoce. Eu concordo com o senhor, esse negócio de vamos aumentar a pena. Não adianta, porque o cara vai cumprir um sexto. Diminuir a maioridade penal. Não adianta. Se hoje no Brasil a gente pegasse nosso Código Penal, antigão mesmo, esse que está aí, e as pessoas ficassem, pelo menos, o que eles foram condenados na cadeia... Seja 1, 2, 3 anos. Foi condenado a 3 anos. 3 anos na cadeia. Se ele tiver certeza que ele vai ser condenado e vai cumprir a pena, isso já vai ser um fator de dissuasão forte. Com certeza. A certeza, né, de que o sistema funciona. De que o sistema funciona, exatamente. Que ele vai ser punido. Pegou 6 meses de cadeia. Vai ficar 6 meses na cadeia. Tem que ser uma cadeia destruída, onde o cara vai ser violentado. Não. É restrição da liberdade. Não é a pena a restrição da liberdade? Então vamos restringir a liberdade do cidadão. Se tiver que construir presídio, se tiver que construir presídio, mas se prende demais. Não se prende mais no Brasil. A gente tem aí vários estudos que no Brasil apenas 10% dos homicídios são resolvidos. Desses 10%, nem todos chegam a uma condenação. Ou seja... E nem todos cumprem efetivamente a pena. Então, se de cada 100 homicídios, 90 dos criminosos estão soltos, então a gente não está aprendendo muito. Pelo contrário, a gente está aprendendo muito. E ao contrário, quando a gente vê o caso do policial lá, do sargento Rogério, que foi vitimado lá em Minas Gerais, o cara que vitimou ele tinha 18 passagens. 2 por homicídio. Se ele tivesse preso, isso não teria acontecido. Já era figurinha carimbada, né? Ele era um cara com histórico, inclusive no meio policial, violento, conhecido no meio policial. E outra, o cara tá preso, protege até o criminoso. Porque muitas vezes o cara sai num saidão desse e ele é vitimado por outros criminosos que querem ter acerto de conta para fazer com ele. Não, e sai também com missão designada. A gente sabe que o crime organizado, né, ele se aproveita do cara que está na saidinha para cumprir missão. E às vezes a missão do cara não é nem porque ele quer, porque ele tem que cumprir aquela missão do crime organizado. Então quando ele voltar, ele vai sofrer a família está sendo ameaçada, a pena né? dele. A gente sabe que isso acontece, né? E esse pessoal que vive no mundo de Nárnia, né, lá no armário, não conhece essa realidade. Não conhece a realidade. Na verdade, eu acho que não é porque não conhece, é porque não quer conhecer. É muito fácil. Não sofre na carne. Exato. Porque mora no condomínio fechado, exato, tem motorista. No Brasil, eu vi um estudo que, por exemplo, a média salarial no judiciário é 47 mil reais. 47 mil reais. Você vai num fórum, as autoridades têm elevador privativo, vaga privativa, segurança. Não sente na pele as dores da sociedade. Na pele, não anda no. Vou dar um exemplo. Vive numa bolha. Vou dar um exemplo para você. Um morador, né, que tem até o nome, né, morador em situação de rua, né? Aí a gente percebe hoje o judiciário se manifestando a respeito, e aí não é nem a lei, é o judiciário se manifestando como as forças policiais devem agir em relação ao morador de rua. A nossa lei... E aí me permita, cara, e tá saindo aí um monte de coisa no sentido de que o comerciante, o cidadão, ele não pode colocar nenhuma estrutura arquitetônica que vai impedir o morador de rua. Agora você imagina, você, um empresário, você investe 1 milhão, 2 milhões na tua loja, faz aquela entrada bonita para que você possa receber o seu cliente, e aí um morador de rua resolve falar assim, cara, eu vou trazer minha família e vou morar aqui. Acabou, meu amigo. E aí? E quem vai pagar o prejuízo desse empresário? Né? As pessoas que vão perder o emprego se aquela loja fechar. Outra coisa, cara, tu tem ali, tu mora, vamos supor, lá no Pilotis, ali na Asa Sul. Para quem não é de Brasília aqui, é a parte de baixo dos edifícios. Que não pode ser cercada. É aberta, não pode ser cercada. Aí uma família resolve ir lá, ficar ali,
E a gente sabe, né? Vai consumir drogas, vai às vezes praticar até atos obscenos ali em público, que é o que acontece, infelizmente, pessoas às vezes ficam nuas, pessoas às vezes não têm domínio das suas faculdades mentais e aí vão praticar uma série de situações na presença de crianças, de idosos, de família, e você não pode fazer nada. E aí é muito fácil, como você falou, para essas autoridades que estão aí nos seus ar-condicionados, né? Condomínios determinar o que a sociedade tem que experimentar e que a polícia tem que fazer. Por quê? Porque elas nunca vão se colocar nessa condição. Por quê? Moram em condomínios fechados, não são empresários, não investem para a economia do país. Então, infelizmente, essa é a realidade, Aguiar. Que a gente se confronta, né, meu velho? E hoje fica difícil, porque uma reclamação que a gente tem muito dos comerciantes e dos moradores é essa. Olha, meu bairro, minha cidade, tem muito morador de rua. Eu tive com um comerciante e falou, cara, o morador de rua entra aqui, pega a mercadoria e vai embora. E eu não tenho o que fazer. E eu falo, nem eu. Porque a gente recebe uma recomendação do Ministério Público. Exato. Que para abordar um cidadão de rua, você não pode abordar de qualquer jeito. Você não pode só abordar porque ele está ali. Você tem que ter um não sei o quê. Inclusive as coisas, né, os objetos. Obviamente a gente, né, Guiar, cara, ninguém gosta de ver uma pessoa em situação de rua. A gente sabe que não é bandido, não é lógico que há marginais entre eles, drogados, mas não é, a sua maioria são pessoas que às vezes têm problemas, dificuldades econômicas. A gente teve a pandemia, várias pessoas hoje estão nas ruas porque não tem onde morar. A gente tem pessoas que têm problemas de ordem psíquica, né, ou até problemas mais graves morando nas ruas. Né, esses dias até brinquei porque eu indo para casa estava chovendo, a gente até tá doando esse cachorrinho, fomos na feira tentar doar porque eu já tenho 5 cachorros lá em casa e eu vi um filhotinho na chuva forte no meio do mato ali e eu levei para casa, né? Porque eu não consegui ver aquele. Aí eu até falando com o meu sobrinho, né? Ele falou, pô tio, então o senhor vai levar todos os mendigos que estão na rua, né? Então a reflexão que a gente faz. Obviamente, a gente vê aquelas pessoas naquelas condições que não se condói com ela. Agora, o Estado ele precisa adotar mecanismos para se evitar essas questões, né? A gente tem a Cracolândia, né, que é um absurdo, né? Uma das maior capital do Brasil, uma referência no mundo inteiro. Você anda em São Paulo, você vê aquelas pessoas em situações de rua, consumindo droga, praticando crime, e o Estado ele fica engessado e não pode fazer, né? Então a gente tem que dosar, fazer o equilíbrio dos direitos e garantias de todas as pessoas para a gente chegar a um denominador comum. Agora precisa se discutir. Não é uma pessoa no ar-condicionado, um ministro decidir, né, o que a sociedade tem que suportar. E aí, só para encerrar essa parte aqui da minha fala, e vou deixar você falar, Aguiar, nós policiais das reuniões, dos conselhos comunitários, a sociedade vem para cima da gente com força e com gás, exigindo providência, e não estão errados, né? Porque muitos não conhecem a realidade. Quando a gente passa para elas a real situação que as polícias estão em relação a essa questão, elas ficam assim abismadas, né? Até que ponto, até onde chegamos? A gente fala assim, mas eu não posso tirar o cara daí da sua rua. Não, mas ele defeca aqui na porta da minha casa. Eu sei. Mas a gente não tem hoje ferramenta para tirar. Você não pode chegar lá e falar, sai daqui. E é engraçado, porque você vai em país de primeiro mundo, tá num bairro, aqueles subúrbios americanos. O policial tá patrulhando lá, quando ele vê um cidadão que é considerado ali de fora da comunidade, ele fala, você mora aqui? Não. Você tá fazendo aqui, vai visitar alguém? Não. Então vai embora. Não, mas é que eu tenho... Filho, você não é daqui, você não tem nada a fazer aqui. Bora daqui do local. E o cara vai. Porque ele sabe que senão ele vai ser preso. Ou ele vai sofrer alguma sanção. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente tem um excesso de garantia para quem está sempre à margem. Muito direito e pouca garantia. Muito direito e pouca obrigação. Pouco e dever. Aqueles que têm a obrigação de fazer cumprir a lei não tem garantia jurídica nenhuma. O policial hoje, eu falo, o policial hoje ele não tem medo de marginal. Ele tem muito mais medo dele entrar numa ocorrência, arriscar a vida e ainda perder o emprego.
Isso fica registrado, Aguiar, nas diversas ocorrências que a gente percebe, né, a gente acompanha, em que o policial militar está fazendo o seu serviço, está efetuando ali a detenção de um indivíduo, e aí você vê diversos populares indo para cima do policial, desacatando o policial, não querendo cumprir a ordem, tentando tirar a algema. Isso é justamente fruto dessa realidade. Não é que nós, policiais, a gente vem lutando para que isso aconteça, né? O cidadão não precisa ter medo da polícia. Na verdade, o cidadão de bem não precisa ter medo da polícia. Não, a criança não precisa ter medo da polícia. Agora, o bandido marginal, ele tem que temer a polícia. E a gente tem essas, né? Vamos lá, a gente tem algumas coisas no Brasil que são engraçadas. Audiência de custódia. Eu lembro que a gente teve uma ocorrência lá no Recanto, o cara tava muito alterado dentro da delegacia. Muito alterado. Tava algemado lá, mas tava batendo a cabeça na parede, gritando, se debatendo e dando aquele show, né? E até na delegacia, sabe como é que é. De repente, eu não lembro se foi um policial nosso, se foi um agente lá da delegacia, foi lá no ouvidinho dele e falou assim: cara, por que você tá assim? Ah, eu tô preso. Bicho, o bonde tá passando aí, amanhã cedo você tá na audiência de custódia. Sabe o que o cara fez? Se acalmou. Porque na cabeça dele, então amanhã eu vou ser solto. Não vai acontecer nada. Posso ficar tranquilo. E é um instituto que é um desperdício de tempo e de dinheiro. Porque você tem lá um crime flagrante, você tem um policial que prendeu, você tem um criminoso, você podia fazer uma análise preliminar. Tudo bem, pode se analisar também a legalidade da prisão, sem problema nenhum. Mas se pode fazer a análise inicial daquele crime. Pode-se ouvir a vítima, pode-se ouvir o policial, não apenas em relação à prisão, mas em relação ao que já está todo mundo ali, tem um juiz, tem um promotor, tem um defensor, tem a vítima. E a forma com que o policial é tratado? Mas ao invés disso, em vez de você proteger a vítima... E a gente tem exemplos aí de como o policial ele é tratado na audiência de custódia, seja como autor, seja como, obviamente, partícipe da ocorrência, né? Seja como autor. E a gente tem até um vídeo que viralizou aqui de um corte aqui do nosso podcast com o Brich, né? Tenente o Brich, que justamente... Capitão, né? Eu acho que é o Capitão Brich. Em que ele, por uma ocorrência, fatídica ocorrência, que depois, obviamente, comprovou-se que foi um total absurdo a interpretação que se deram àquela ocorrência, né? Em que ele foi preso e que ele, algemado, a juíza, inclusive utilizou como argumento que ele deveria continuar algemado na audiência de custódia pelo fato dele ter uma boa formação na área operacional na polícia, que seria um risco a ela, aos porque presentes. O tenente ia puxar a arma dele e atirar numa juíza de direito. Então você vê o absurdo, cara. É uma completa desconexão dessas autoridades com a realidade. E total inversão de valores, né? Sem dúvida. A gente tem percebido a total inversão de valores, e a pergunta que se faz, né, que a gente faz aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, seja no nosso Instagram Ultimarraço, seja no podcast Opinião Segura aí no YouTube, no nosso canal, para onde a gente vai, meu velho? O Equador dá uma boa referência pra gente de onde chega esse tipo de pensamento. E aí, espero que não, mas talvez a gente precise de uma quebra institucional da magnitude do que está acontecendo lá, dos criminosos. Mas vocês não podem me... O pensamento é isso, vocês estão querendo me arrochar? Não, calma aí. Sempre me protegeram. Agora vocês vão ver, nós vamos pra cima. E as cenas são... Eu vi um vídeo ontem, antes de dormir, eu tive essa falha de assistir um vídeo do enforcamento, não sei se você viu. Não vi, não, graças a Deus. Rapaz, é um vídeo assim que eu quase não dormi direito, eles fazendo um ato desse com um policial. E, por outro lado, assim, você falou do Brasil chegar à situação do Equador. Cara, eu vou mais longe. Nós não tivemos, obviamente, um incidente de terrorista, né, deles invadirem, né, uma estação de... Mas, cara, o crime organizado no Brasil já perpetrou diversas ações, tocando fogo em ônibus com pessoas lá dentro, e vários policiais sendo atacados por ordem do crime organizado. Eu não sei se... Nós já tivemos um episódio lá em São Paulo, daquele salve geral, em 2006, que foi uma quebra institucional gigantesca,
que a gente teve um gostinho do que o crime organizado pode fazer. Acho que é só os métodos que são diferenciados, mas de certa forma a quantidade de pessoas mortas pelo crime organizado em ações orquestradas em todo o Brasil são até maiores do que o que aconteceu agora. Sabe qual é a grande questão? É que quem sofre com crime organizado é a população pobre. Isso. São as pessoas necessitadas. Porque o crime organizado não mata juiz, não mata deputado. E nessas ações lá do Equador, não mata jornalista. Eles se direcionaram para outros setores da sociedade, né? Acho que o último jornalista aí que morreu, né, pelo crime organizado foi o Tim Lopes, que fez estava infiltrado lá querendo fazer uma reportagem. Mas a gente não tem reportagem, ninguém fala mal do crime organizado. O senhor vê alguém falando de uma execução, né, de um criminoso que executou uma vítima, um cidadão, do jeito que fala quando um policial numa ocorrência tem uma infelicidade? Não, o policial é um monstro, sei o quê, o bandido não, ninguém fala nada. Morreu. Ponto. Não tem comoção. Poucos jornalistas, Pouquíssimos. Né? Tem alguns que fazem um trabalho primoroso, né? Cobrindo o crime organizado, né? A gente tem até um repórter do Metrópole, aqui eu estou esquecendo o nome, mas que ele tem feito um trabalho fortíssimo em relação ao crime organizado, mas de fato são poucos. São poucos. Por isso que a imprensa sempre vai falar mal da polícia e não vou dizer falar bem, né, do criminoso, mas não vai falar, né? Exato. Com receio, com medo. Porque sabe que um policial não vai pegar a arma dele lá na casa do jornalista e sequestrar a filha dele. O policial não vai matar um jornalista. Agora, o crime organizado, as pessoas têm medo. Aguiar, meu velho, cara, o tempo voou, muito curto. Você, cara, com certeza vai ter que voltar aqui, viu? Olha, eu quero voltar em breve. Tem que voltar. Eu tô fazendo a reunião dos meus artigos lá do Blitz Digital pra gente lançar em um livro. Já faz a propaganda. Esse ano. Ainda não tem título, tá lá, tá no forno. A editora Última Raça poderia... Vamos conversar. Olha aí, eu gostaria muito de ser o editor aí desse livro, cara, porque vai ser sucesso. Tô lá escolhendo os artigos desde 2013, tem artigo lá com 10 anos, alguns envelheceram bem, outros nem tanto, mas mostra, vai fazer um quadro. Porque os meus artigos sempre são assim, a gente pega um fato específico, por exemplo, a morte do policial, né, e faz uma análise daquilo, trazendo os valores. E os textos são muito bons, viu? Diga de passagem aqui, que então, são top. Em breve eu quero voltar aqui pra gente falar do livro. Hein? Não, com certeza. E a editora Última Raça está de portas abertas. A gente sabe que a editora praticamente é a única editora especializada em publicações na área das ciências policiais, segurança pública, nos enche de orgulho. E, Aguiar, meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Rapaz, eu não conversei nem aqui um terço do que eu gostaria de conversar com você. Você é um cara da comunicação. Como eu falei pro Olá, você é uma referência, meu irmão, saiba disso. A gente chegou, e eu falo no Brasil mesmo, não estou falando só aqui no Distrito Federal, não, no Brasil, aonde chegamos, graças a pessoas como vocês, que abriram essa picada na selva, se feriram nessa caminhada, né? A gente não teve a oportunidade aqui de falar das feridas que o Aguiar sofreu, né? Mas sofreu. E, cara, muito obrigado pelo trabalho, pelo amor que você tem à polícia. São poucas as pessoas que a gente percebe que tem um amor assim e vivem a polícia. Você, seu pai, né? Coronel da Polícia Militar que nós tivemos. Meu avô veio do Rio de Janeiro para Brasília. Terceira geração de policial militar, veste a camisa, defende a polícia, gosta da polícia. Muito. E vive intensamente a polícia. E, cara, muito obrigado pela sua presença aqui, Aguiar. Coronel, o prazer foi todo meu e sempre que precisar nós estamos à disposição. Vamos ver se esse ano a gente consegue voltar aí a escrever pro Blitz, que esse ano passado foi bem difícil, né? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. E se você quer me seguir lá no Instagram, Aguiar Polícia. Olha aí. Vai lá, me segue lá, segue a gente também lá no Blitz Digital, procura o blitzdigital.com.br, tem muito artigo legal lá, tem muito conhecimento, muita coisa. E outra coisa que eu quero deixar aqui uma mensagem para os nossos oficiais, pô, tem muito garoto novo aí, muita gente entrando, escreva, produza conhecimento, mande pra gente, a gente publica, a gente precisa passar essa tocha. Eu já tô velho, pô. Tô quase aposentando. Né? Tem que ter o pessoal da nova geração aí escrevendo também, produzindo conteúdo. Perfeito, Aguiar. E esse foi mais um grande episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Raça, que, como eu falei, só no Instagram
já são mais de 130 mil seguidores. Já aproveito para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que faça a sua inscrição, dê o seu joinha, o seu like e divulgue aí para que a gente possa levar esse conteúdo aqui, essa excelente entrevista histórica aqui para o canal Última Ratio, para o maior número de pessoas. Até o próximo episódio do podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos.